Olá pessoal, tudo bem? Sou Carol Jacinto, hoje estou fazendo um vídeo diferente aqui para vocês. Estou junto com o Martin, nosso parceiro de assessoria financeira. Não. Assessoria não, é consultoria de investimento, CVM. Estou junto aqui com o Martin Hauser, nosso parceiro de longa data, consultor financeiro. E sobre o que a gente vai falar hoje? Carol, excelente. Prazer estar contigo aqui de novo. E a gente vai falar hoje um assunto, uma demanda que o tempo inteiro, a toda hora, chega pra gente, tanto no escritório de vocês quanto no nosso, em relação a contas de não residentes. Carol, vamos destrinchar esse assunto. Um assunto que gera dúvidas, polêmicas, e agora a gente vai esclarecer os pontos para vocês. Tá valendo, então. Estamos no cage, Carol. Estamos no ringue. E aí? Vamos falar sobre as contas de não residentes aqui no Brasil. Fluxo grande de brasileiros saindo daqui, né? A gente tem acompanhado algumas matérias, então muitos brasileiros saindo. E acho que um dos pontos de maior preocupação do não residente é a questão do investimento aqui, né? A questão de contas. A gente podia falar um pouco sobre isso, vocês entenderem quais são as novidades que estão aparecendo. Exato. Novidades. Bom, muita gente, né, Carol? Prazer estar falando contigo aqui de novo. É meu. Muita gente falando sobre ir para fora do país, mandar dinheiro, etc. Mas muita gente esquecendo como fazer isso também de forma adequada, né? E quais são as modalidades disponíveis para quem está fora e quer manter investimento ou que ainda quer investir no Brasil. Daqui a pouco pessoas, a gente tem vários casos, pessoas que estão há muito tempo fora do Brasil e querem manter investimentos ou ainda começar a fazer investimentos ou simplesmente manter uma conta, até uma conta de negociação para pagamento de boletos, por exemplo. Ou uma conta de trânsito financeiro, porque ela tem um imóvel alugado aqui no Brasil, ela precisa manter uma conta um aluguel aqui, um exato. Aluguel, Vamos falar sobre isso então, Carol. Bora. Bom, então a gente teve no final do ano passado uma mudança relevante, né? Houve uma decisão do Banco Central junto com a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, a CVM, de fomentar investimentos estrangeiros no Brasil pelos próprios brasileiros que moram fora. Exatamente, que estão residindo fora. E aí se aprimorou um produto muito legal que tinha até então. Antes haviam dois produtos, tá? Bem famosos, assim, bem conhecidos, que eram as contas 4373 e as contas CDE, as contas de domiciliado no exterior. E quando houve essa mudança no final do ano passado, teve um grande problema, porque Banco Central e CVM esqueceram de combinar com a Receita Federal. Com o leãozinho lá com a Receita. Com o Leônidas. O Leônidas. E aí o problema surgiu, porque até então se deu uma definição sobre a questão de como é que serão os produtos tributados, etc e tal. Estamos em agosto e finalmente, né, a gente está com algumas definições aí para serem comercializadas. Então, quais são as novidades, Carol? Quais são as novidades? Contas não residente light e a conta não residente full. Tá. E o que mudou? Ficou bom, tá? Ficou bom. Principalmente a light. Como é que funciona na prática? A light é para aquele investidor, para aquele brasileiro, morando fora do Brasil naturalmente, e ele quer manter, né, o imóvel aqui, o aluguel aqui no país, ele quer ter alguns investimentos, não uma carteira, um portfólio robusta, algo mais simples. Perfeito. Ele quer pegar lá um CDB de um banco, ele quer pegar um título público, ele consegue fazer isso através dessa conta light. Ele vai ser tributado igual a um brasileiro, então sobre ganho de capital. Acho que é importante falar sobre isso porque acho que isso confunde bastante, né? Então a questão da tributação na conta light é igual a de um residente fiscal brasileiro. Perfeito. Ele vai ser tributado, então, 15%. Sobre os investimentos que ele fizer. Logicamente, a gente não está falando do saldo de conta corrente, Exatamente. né? Exatamente. Ele vai ser tributado igual ao brasileiro, então ele vai ter lá uma gama de produtos menores do que uma conta full, mas ele vai poder investir em título público e em títulos privados. CDB do banco, um crédito privado, por exemplo. Ele vai ter alguma gama de opções, tá? Que podem gerar para ele uma rentabilidade que até então antes não podia. A conta de domiciliado no exterior anteriormente era apenas exclusiva para fins de poupança, o CDB do próprio banco ou previdência privada. E acabou. Eu acho legal a gente falar sobre isso porque um dos mitos que a gente tem na saída definitiva das pessoas às vezes não quererem fazer era essa restrição com relação à conta. Ou não mudava a natureza da conta e fica com aquela conta normal no banco, né? Nos bancos grandes aí de varejo, e às vezes o banco comercialmente para ele não interessava. Sim. Ou se ele migrasse para uma conta dessa, ele ficava muito restrito aos muito tipos de limitado. aplicações financeiras que ele podia fazer. Então acho que a Light veio para facilitar nesse sentido, abriu Ampliou a opção e ainda é a possibilidade desse não residente de ter uma conta aqui de trânsito financeiro para manter, como você falou, às vezes um familiar, alguma coisa que ele precisa manter ou receber um aluguel. Legal. Carol, são diversos casos que a gente recebe aqui com essas características, tá? É o cliente que tem
um imóvel, quer manter aqui um aluguel, e onde é que vai aquele dinheiro? Ficava parado na conta. Não, agora tem uma opção de investir. Perfeito. Boa, e sem pênalti, tá? Então é importante falar sobre isso. E custos não tem, tá, Carol, pra essa light. Então é super tranquilo de fazer, é rápida, é digital, consegue ter acesso, a gente consegue dar um belo suporte pro cliente. Prazo de abertura rápido? É rápido, eu não vou te falar o tempo exato, mas sim, é rápido. E que é rápido? Em uma semana a pessoa tá com tudo pronto, resolvido, tá? Depende muito da outra parte, né? Do cliente, no caso, levantar os documentos, etc. Então, não é nada, não é uma missa, não é uma maratona. Um pesadelo. Não é simples, cara. Perfeito. É simples. E até porque, como entrega bastante valor, acho que vale a pena investir tempo nisso, tá? Concordo. A outra questão é a questão que é da antiga 4373, que agora se tornou uma conta full. O que mudou? Na prática não mudou nada. Ele consegue manter os mesmos benefícios em relação a portfólio, ou seja, em relação à alocação. Então, essa conta é muito mais voltada para um não residente que ele deseja investir no Brasil como forma de portfólio. Então, com isso, buscar ganhos reais, né, Carol? Buscar rendimento, buscar rentabilidade. Essa pessoa, quando ele investe nessa conta, ela possui um custo mínimo de manutenção de conta. Vou falar isso, tem uma taxa de manutenção, então. Tem. Eu não vou falar em instituições financeiras aqui, mas a qual a gente representa, por exemplo, eu lido com essas contas desde 2019, tá, Carol? Um expert em contas de não residentes. Quase que isso. A gente tá quase nas 10 mil horas, né? Mas a gente vê muita coisa assim de... realmente tem uma instituição que, puxa, faz um belo trabalho em cima disso. Legal. A gente já viveu isso na prática com outras instituições e posso te afirmar, assim, funciona bem quem tem esse propósito de fazer investimentos no Brasil com volumes maiores. Porque em função do custo, hoje a gente tá falando aqui em agosto, o custo ele tá na faixa de pelo menos R$24 mil anuais para manutenção da conta. Ou seja, o portfólio de investimento tem que valer a pena para você poder Tem que manter. valer a pena, então, exato. Novo, caso a caso, estudar o que você vai manter, se vale a pena. E acho que a gente poderia entrar até numa outra questão também, que é a questão da tributação, né, Márcio? A questão da tributação, bom exemplo. É interessante falar, porque depende do país que a pessoa também tá se mudando. E Sim. acho que são dois pontos legais da gente falar, que é a questão do planejamento, tem que ser feito de forma conjunta. Então, acho que o cliente, junto com o assessor financeiro. O consultor financeiro, é importantíssimo falar esse ponto, porque o planejamento ele tem que ser feito por 6 mãos, né? Que nem a gente brincou aquele dia. É com a Carol, ela com a especialista aqui na parte de jurídica, na parte contábil, que tem um baita de um time por trás dela para auxiliar nas tomadas de decisões. Sim. É com o consultor financeiro que vai entender quais são os objetivos e aderências que ele precisa ter para que os seus objetivos sejam atingidos em relação a investimentos. E o cliente, né, que tem que reportar todas as condições ali para ver se aquilo faz sentido. Então, são as 6 mãos que a gente precisa aí juntar para ter uma decisão melhor em relação a portfólio e eficiência fiscal tributária. Né? E eu acho que dentro da eficiência fiscal tributária, eu acho que a gente tem que falar com relação ao país que a pessoa está se mudando. Eu acho que é importante falar que cada país tem um perfil de tributação. Alguns países têm acordo de bitributação com o Brasil, né, para evitar a bitributação. Alguns países, principalmente na Europa. Sim. E acho que o principal acaba sendo os Estados Unidos, que não tem acordo, mas é um acordo de reciprocidade, né? Então, os impostos que são pagos, impostos federais, é importante falar que não é o state tax. Não é o state tax. Os impostos federais que são pagos nos Estados Unidos, muitas vezes as alíquotas americanas são superiores às alíquotas brasileiras, são passíveis de compensação, né? O crédito tributário, ele é possível ser aproveitado. Nos Estados Unidos se paga mais imposto que aqui, então? Paga. Ou se paga. As pessoas acham que pagam muito imposto aqui, mas nos Estados Unidos paga mais. Esse aí tu manda pra mim, porque eu quero postar esse aí, por favor. Paga. A alíquota nos Estados Unidos, às vezes, chega a 37%. É sério isso. Eu sei que é. Eu tô provocando porque isso é um baita de um corte e, cara, as pessoas não se dão conta disso. Não se dão. E a gente fala que aqui no Brasil, nossa, paga muito imposto, paga muito imposto. Pouco imposto. Paga proporcionalmente pouco imposto. A gente não tem um serviço contrapartida, mas a gente paga, porra. Por isso que acaba ficando caro. Mas, dentro dessa linha da compensação, eu acho que, de novo, entra a questão do planejamento, de fazer conta, né, pra você ver o que vale mais a pena, você compensar lá, no país que você tá indo, ou compensar aqui, com a retenção que você sofre no Brasil. Sim. O tipo do portfólio de investimento que você vai fazer versus rentabilidade, imposto pago. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Não existe receita de bolo, não existe... Não, a bala de prata que todo mundo quer. O que eu faço? Depende, né? Depende do teu caso. Eu não sei o que tu quer fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Tu quer juntar o dinheiro pra tal situação. Da estrutura familiar que você tem. Tu quer ficar aí, tu quer voltar, tu quer fazer o quê? Fala, aí a gente consegue. E outra, né? O que você tá falando hoje pode ser ajustado daqui a algum tempo. Então é importantíssimo fazer esse planejamento. Mas, Carol, uma coisa que acho que a gente pode
entendo que seja legal a gente dar um exemplo prático em relação aos Estados Unidos mesmo, ou outro país que você queira, mas a questão do planejamento prévio. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, Carol, porque o planejamento prévio é quantas pessoas a gente não pegou que estavam em processo de mudança muito avançado ou que já haviam se mudado e não fizeram absolutamente nada em relação à saída fiscal, não fizeram nada. O planejamento imigratório que a gente fala, ele é essencial nessa alta demanda aí que a gente tem de brasileiros saindo, né, gente? Não é simplesmente arrumar a mala e ir pro aeroporto e sair do país e largar é caro, Carol, atrás. E é caro. Tá ficando caro, né? Se não fizer o planejamento. O planejamento imigratório, ele serve tanto para o processo de saída do Brasil, então avaliar o portfólio de investimentos que você tem, o que vale a pena você manter, o que não vale a pena você manter, trabalhar dentro dessas opções das contas que apareceram agora, com as vantagens que ela tem, e o planejamento imigratório do país que você está entrando, né? Então, assim, cada país tem uma regra, e de novo, falando dos Estados Unidos, que acaba sendo um país, né, mais comum, sim. Mas os Estados Unidos têm regras e particularidades bastante importantes para quem se torna residente americano. Eu já gravei até um vídeo falando sobre isso, que pode ficar cara a conta, inclusive por multas, né? Então, nos Estados Unidos hoje existe a obrigatoriedade de entrega do FBAR, que é uma declaração que te obriga a reportar os ativos que você tem no exterior. Okay. Os Estados Unidos e Brasil tributam a renda global, então eles têm o mesmo regime de tributação, então o rendimento que você tem no Brasil é passível de tributação nos Estados Unidos. Então, assim, fazer esse planejamento imigratório, saída do Brasil e entrada no país que você tá é de extrema importância. Tem que começar. Antes de arrumar a mala, gente. Antes de arrumar a mala. Senão depois acaba sendo muito caro, Senão né? acaba ficando caro. É que nem a tal da manutenção do carro. Não fez e lá na frente vem a multa, né? Ou vem o pesadelo. Vem o carro quebrado, o custo muito maior. Vamos falar dos Estados Unidos, que as pessoas, a gente tem um fluxo, sabe que é um fluxo maior, que apesar de não ter o acordo de tributação, tem um acordo de reciprocidade. Legal. Então, o cara tem aqui a conta de não residente, ele pagou sobre ganho de capital aqui no Brasil 15%. Que foi o ganho de capital que ele teve lá sobre a venda de determinado título. Certo. Legal. Nos Estados Unidos, a tributação, nesse caso, exemplo aleatório aqui, é de 25%. Como é que fica essa situação? Ele compensa esses 15%? Como é que funciona isso? Sim, ele compensa. Ele se acredita, né, dessa diferença e ele paga só os 10% de imposto nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, cada caso, depende. Às vezes ele paga de forma anual, às vezes dentro do tax return dele nos Estados Unidos. Então, realmente, isso é algo que nos Estados Unidos tem algumas particularidades. Mas sim, em linhas gerais, ele consegue se acreditar. E vocês auxiliam nisso? Auxiliamos isso e o caminho inverso também. Então, o brasileiro que teve aquele rendimento tributado nos Estados Unidos a uma alíquota maior, ele também consegue compensar dentro do limite da tributação. A gente tem diversos clientes em comum, né, Carol? Então, assim, esse trabalho que a gente acompanha aí do pós, do cliente estar lá em outro país e vocês fazendo um trabalho de consultoria com eles é maravilhoso. Então, faz todo sentido. Mas eu acho assim, como mensagem final que a gente tá falando aí dessa questão da conta, eu acho que é um assunto para ser realmente dado uma publicidade a isso, porque eu acho que é um dos grandes entraves para as pessoas realmente fazerem o processo de saída definitivo. Então, tendo essa possibilidade, as pessoas tendo claro esses dois conceitos e essas duas opções que ela tem de manutenção de conta aqui, eu acho que evita uma série de preconceitos, né, que acabam acontecendo no processo de saída e faz o processo da forma como tem que ser feito, né, Mati? Não perde dinheiro, porque ele pode manter realmente o investimento aqui, sabe claramente qual é a tributação que ele vai sofrer, mantém uma conta porque ele precisa, às vezes, manter essa conta, enfim. Então, ele escolhe o caminho de acordo com o perfil do investimento que ele tem e o que vale mais a pena, né? Acho que a informação, ela vale dinheiro, o conhecimento vale dinheiro. Nesse caso, a gente destrinchar isso, mostrando que sim, é possível você morar fora do Brasil e ter contas de não residentes no Brasil e sem estar pagando uma Babilônia de dinheiro, ou sem estar com o dinheiro parado na poupança. Então, aquele cliente, aquele brasileiro que foi para fora, não fez o processo, faça que vai sair mais barato, sairá mais barato, naturalmente. E na hora de investir, ele tem opções realmente super acessíveis, atrativas, para que ele possa manter uma boa conta aqui e dar sequência na vida dele fora do Brasil, mas mantendo alguns laços aqui ainda. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, curta, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está passando por essa mesma situação e precisa saber disso, não é mesmo? É isso, um assunto extremamente importante, fácil de resolver e que traz dinheiro, Carol. E que pode sair bem mais barato do que deixar as coisas sem fazer nada. Bem mais barato. A informação vale dinheiro. Ficar na escolha e vamos pra cima. Bora!